Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Me chamo Madre Paula, tenho 26 anos. Tem 10 anos que pertenço à Fraternidade Arca de Maria. Nessa tarde, deveria estar aqui falando com vocês o nosso fundador, que é o Padre Rodrigo, que nesse momento está em Terra Santa, então por isso não pôde estar aqui. Infelizmente, vão ter que escutar a palestra não do padre, mas de uma irmã qualquer. E como eu não sei falar assim, explicar tão bem, não é? Como nosso pai, eu necessito de alguns instrumentos para poder falar dessa consagração à Nossa Senhora, da total consagração à Nossa Senhora. Por isso, nessa palestra, antes de nós começarmos esse ensinamento, vou necessitar de alguns voluntários, ao qual eu vou distribuir alguns elementos e quero que fique com esses elementos até o momento que eu chame, tá bom? Para explicar essa teologia, para explicar a total consagração, explicar o totus tuus, eu necessito de coisas muito sencillas. E eu trouxe aqui alguns objetos para poder explicar o valor dessa consagração. Primeiro, um pacote de farinha de trigo. Quem pode ficar com um pacote de farinha de trigo? Alguém que levante a mão, voluntário? Aqui, um farinha de trigo. Depois, tenho aqui também, na minha cesta, leite, para o lado de cá, um pouquinho de leite. Tenho aqui açúcar. Alguém? Desse lado de cá, agora um pouquinho de açúcar. Tem falta de açúcar? E o que mais que nós temos aqui nessa cesta? Deixa eu ver. Temos aqui um fermento. Alguém queira ficar com o fermento? Esse aqui, esse fermento aqui. Aí só o fermento? Sim. E os ovos do lado de cá. Quem queira ficar com os ovos? Pronto. Preparado já para a nossa palestra, nosso ensinamento, vamos invocar o Espírito Santo para que seja um momento no coração de Nossa Senhora. Então, os convidaria, podem ficar sentado mesmo. Fechem os vossos olhos e rezem comigo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Invocamos também, nesse momento, a presença de São Miguel Arcanjo, porque sabemos que quando vamos falar da consagração, que quando vamos falar do tratado, tem certo tipo de pessoas que não gosta nada desse tratado, não gosta nada dessa consagração, e entramos numa verdadeira batalha espiritual. Por isso, rezemos todos juntos a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Preparados já? Preparados nosso coração, preparados nesse momento para falar de Nossa Senhora? Como eu vos dizia, tenho 26 anos. Tem 10 anos que estou na vida consagrada. E posso testemunhar para cada um dos senhores que são 10 anos de alegria. 10 anos de ser cada dia mais feliz. Eu estou na missão da Espanha. Então, tem 5 anos que eu estou na missão de lá. E faz muito tempo que eu não dou uma palestra em português. Então, se em algum momento eu falo alguma palavra em espanhol, os senhores podem me corrigir, tá bom? Porque
tem que trocar o chip assim, e às vezes não consigo trocar tão rápido. Então, estou nessa missão da Espanha, e me lembro que quando eu tinha 16 anos, comecei cedo, né? O Senhor nos chamou cedo, para entrar na vida consagrada. Eu lembro que eu não sabia o que era carisma, o que era ser freira, o que era ser monja, o que era carismas, comunidades. Eu simplesmente sabia que tinha encontrado um tesouro, tinha encontrado Jesus, e me sentia uma egoísta. Me sentia uma egoísta conhecendo a Jesus, participando dessa alegria de pertencer a Deus, e sabendo que existiam muitíssimas pessoas, muitíssimos jovens que não conheciam a Deus. Muitíssimas famílias que não conheciam a Deus. Muitíssimos jovens que não eram felizes porque não conheciam a Cristo, não conheciam a Jesus. Então, num encontro como esse, por isso é bom esses encontros, por isso é forte a presença de Deus nesses encontros, eu recebi esse chamado de Deus, de deixar tudo para segui-lo. Então, eu não conhecia carismas nem comunidades, eu só sabia que eu queria ser toda de Deus. E que o meu coração pertencesse unicamente e somente a Deus. Que não existisse nenhum outro amor no meu coração que não fosse o amor de Deus. E ao terminar esse encontro, a primeira comunidade que eu vi é essa que eu estou até hoje, né? Porque onde Deus nos plantou, aí nós temos que dar frutos. E onde Deus me plantou foi na Arca de Maria, e aqui eu tenho que frutificar. E onde estou até hoje. E me lembro que quando eu entrei nesse desejo de ser missionária, nesse desejo de dar a conhecer a Jesus, de fazer Jesus cada vez mais conhecido e mais amado, e de comunicar aos outros esse tesouro que eu tinha encontrado. Claro, quando nós entramos em um convento, já não é entrar e sair de missão, então tem que receber toda uma formação, não é? Então, nos primeiros meses eu estava ali, vinha de um grupo de jovens muito animado, uma comunidade muito animada, e chego na Arca, e claro, primeiro a formação, rezar, estudar. Eu dizia, mas padre, o senhor disse que essa era uma comunidade missionária. Eu estou aqui, e onde está a missão? Onde estão os grupos? Onde estão os jovens? Onde estão os encontros que nós vamos evangelizar, né? Ali passando por aquele processo de formação. Depois entrou no noviciado, e no noviciado ainda é pior, porque o noviciado é rezar e estudar, rezar e estudar, rezar e estudar. E a missão não acontecia. Até que chega o momento da profissão dos votos. Em nossa comunidade, às vezes, fazemos uma certa brincadeira, que os votos e Red Bull, sabe aquela energético, Red Bull, não tem muita diferença, porque os dois nos dão asas, não é? E saímos aí pelo mundo afora. Então, quando chegou o momento dos votos, o padre disse, finalmente, vou te mandar para a missão. Né? Porque eu queria chamar Paula, por causa de São Paulo, grande missionário. Finalmente vou te mandar para a missão. E eu pensava, é agora que o padre vai me mandar para a África, para missionar, para falar de Jesus ali, né? Para os menininhos pretinhos ali, para aquele povo que não conhece a Jesus. Ou não, vai me mandar para a China. Claro, China, imagina. O padre sempre está falando de China e dos mártires. Ou para a Coreia, ou para Cuba, não sei, o Egito. Algum lugar assim bem difícil. E o padre disse, vou te mandar. E eu, ai meu Deus, para onde vai me mandar? Para onde vai me mandar? Vou te mandar. E naquela expectativa, eu já flotando ali nas manos. Vou te mandar para Portugal. E eu, como? Portugal? Mas padre, Portugal, Europa? Eu não sei se o senhor sabe, mas Portugal já é evangelizado. As pessoas ali já conhecem Jesus. Além do mais, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora apareceu ali em Fátima. Todo mundo ali já é mariano, já conhece Nossa Senhora, Portugal. E se nós somos católicos, é porque os portugueses nos trouxe a fé. Não vejo sentido enviar-nos a Portugal. Portugal, todo mundo já é católico. Todo mundo já crê em Deus. Todo mundo já é fervoroso. Pensava eu. Até aterrissarmos em Portugal. E nossa primeira terra de missão, aqui foi Lisboa. Não é? Então, estávamos ali pela zona do Benfica, do Chiado. Depois fomos fazendo missões aqui no norte, nas aldeias. Então, foi quando eu me dei conta que aqui, que Portugal, que Europa, sim, era terra de missão. Quando eu me dei conta que as crianças, muitas crianças que viam na catequese, não sabia rezar o Pai Nosso, não sabia rezar a Ave Maria, que nós entrávamos em algumas aldeias e as pessoas já não iam à missa. Ou entrávamos nas igrejas e perguntavam, onde estão os jovens? Onde estão os jovens? Então, eu me dei conta que aqui em Portugal, sim, era terra de missão. Depois de 4 anos de missão aqui em Portugal, o padre diz, uma vez mais, vou te dar uma nova missão.
E eu pensava, é agora que esse coração abrasado, é agora que esse fogo, né, esse zelo pela salvação das almas, de verdade vai frutificar. É agora que eu vou para a China, é agora que eu vou para a África, é agora que... E me disse, vou te mandar para... E eu, outra vez a expectativa, vou te mandar para Espanha. E eu, vizinho, aqui do lado. Vou te mandar para a Espanha. Ali eu vi que a situação ainda é um pouco pior. É pior, não é? Em Espanha. Fomos um lugarzinho, uma cidadezinha, não sei se já ouviram falar, Benidorm, que é a Babilônia da Europa, não é? A grande Sodoma e Gomorra, a cidade que estava mais perdida, não é? Benidorm. Ali era de verdade terra de missão. E foi quando nós nos demos conta que, de verdade, Europa é terra de missão. De verdade, a Europa necessita dessa nova evangelização, desse fogo do Espírito Santo. E nisso me fez alegrar e saber que realmente estou em missão. Hoje, depois de 8 anos de missão aqui em Europa, eu me sinto de verdade realizada. E sei que aqui, por mais que seja dura, aqui é terra de missão. E é aqui onde Deus nos está chamando agora a evangelizar e a missionar. Nesses 8 anos de missão, nessa vida de missão aqui por Europa, Deus nos levou em vários lugares, em vários países, e pudemos missionar em Portugal, na Espanha, em Itália, na França, na Alemanha, na Áustria, em outros países também da América, Colômbia, Paraguai. E me dei conta, com a pouca experiência de vida que tenho, que em todos esses lugares haviam problemas muito parecidos. Que podíamos ser distintos em cultura, na língua, na maneira de falar, na situação econômica, mas os problemas em todo o mundo eram iguais. Jovens sem um sentido para a sua vida, jovens perdidos na droga, desejo de suicídio, famílias desestruturadas, esposas que rezam pelos seus maridos, que não creem, que não acreditam em Deus, que não praticam a fé. Pobreza, material sim, mas sobretudo espiritual. E por mais que nós viajávamos todos esses países, me dei conta que os problemas não mudavam, que os problemas eram os mesmos. Podiam mudar a cultura, podia mudar o status social, mas o sofrimento do povo era o mesmo. Então me dei conta que, por mais que os problemas fossem os mesmos em todos esses países, em todos esses lugares, me dei conta que também a solução também era uma só, era única. Não era uma solução de uma coisa, ou de um objeto, ou de ter isso, ou de ter aquilo, mas a solução era uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. A solução para todos os nossos problemas está em Cristo Jesus, vivo e ressuscitado. Mas eu me perguntava, então, por que as pessoas não encontram a Jesus? E às vezes nos estranhamos quando Cristo não reina nas nossas casas, não reina no nosso coração, não reina na nossa nação. E a solução é muito fácil. Porque Nossa Senhora fica no esquecimento. Onde chega a Nossa Senhora, ela nos leva a Jesus. E é dela que nós vamos falar hoje. Se queremos ter um encontro com Cristo, se queremos ter um encontro pessoal com nosso Senhor, e se queremos que Jesus reine na nossa nação, na nossa casa, na nossa família, nos nossos corações, em nossas vidas, temos que permitir que Nossa Senhora entre. E para falar de Nossa Senhora e da sua total consagração, nós vamos falar de um livro que é o melhor livro que fala sobre Nossa Senhora, que se chama Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esse livro explica com grande clareza, com grande unção, quem é Nossa Senhora, qual a sua missão e por que temos que nos consagrar a ela. Nesse ano da fé que nós estamos vivendo, nessa bênção que é esse ano da fé, convidaria a todos a revitalizar a fé, a renovar a nossa vida de fé. Como? Através de uma total e perfeita consagração a Nossa Senhora. Às vezes pensamos que quando já falamos de Nossa Senhora, sim, eu sou devoto de Nossa Senhora. Claro, Nossa Senhora, como eu conheço Nossa Senhora, rezo o terço todos os dias. Mas muitas vezes nos falta ter essa consciência de quem é Maria e de qual é a missão de Nossa Senhora, de qual é a missão de Maria.
Às vezes temos uma mentalidade protestante e pensamos que a missão de Nossa Senhora foi simplesmente trazer-nos Jesus em Belém, nos entregar na cruz e já está. Nossa Senhora sobe aos céus e está aí agora aquela que intercede por nós, a nossa mãezinha. E ficamos nisso, não a nossa mãezinha, a nossa intercessora. Mas de verdade não aprofundamos na missão de Nossa Senhora. Qual é a missão de Nossa Senhora? Na pedagogia de Deus, que não muda, temos que ver qual foi a pedagogia de Deus, não? Deus quis vir ao mundo, vir até nós, pelo mistério da encarnação em Belém, por meio de quem? Por meio de Maria. O caminho que Deus escolheu para vir até nós, para vir até os homens, foi Maria. E se nós queremos ir a Jesus, o caminho que temos que escolher, qual é? O mesmo caminho que ele escolheu, que é Maria. Essa é a missão de Nossa Senhora. Primeiro, trazer Jesus aos homens. E agora a missão dela segue, que é levar os homens até Jesus. Essa é a missão de Nossa Senhora. Levar os homens, levar cada homem, levar cada coração a Jesus. E quando nós vemos tantas aparições, não é? Lourdes, Fátima, La Salette, Medjugorje, tantas aparições. Às vezes nós brincamos que Nossa Senhora vive mais na terra do que no céu, né? Porque aparece tanto que já vive mais aqui do que lá. Então, essas tantas aparições, o que nós vemos? Vemos ela cumprindo a sua missão, que é trazer, levar, nos trouxe Jesus uma primeira vez, e agora nos trouxe Jesus aos homens, e agora tem que levar os homens até Jesus. E vemos esse coração de mãe, esse coração com entranhas de mãe, aflita pela salvação dos seus filhos. E dizendo, não ofendam mais a Jesus, que já está muito ofendido. O mesmo que nos disse nas bodas de Caná, não é? Fazei o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Essa é a missão dela, levar-nos a Jesus, levar os homens a Jesus. Nesse ano da fé, que falamos de nova evangelização, que falamos de ser evangelizadores, temos que ter Nossa Senhora como modelo. Ela é a que está mais preocupada pela evangelização. Ela é aquela que está mais preocupada pela salvação das almas. Tem esse zelo pela salvação das almas, porque é a missão que Deus confiou a ela. Levar os homens a Jesus. E se muitas vezes o seu marido, o seu filho, os seus netos, ainda não encontraram com Jesus, consagre-os a Nossa Senhora, entregue-os a Nossa Senhora. Porque assim como você está preocupada pela salvação do seu marido, do seu filho, dos seus netos, da sua família, a sua própria salvação, mais preocupada está a Santíssima Virgem Maria. Uma maneira de nos entregarmos completamente a Nossa Senhora e ajudá-la a cumprir sua missão é nos consagrando a ela. E quando eu falava do tratado, e antes de começar nós rezamos uma oração a São Miguel Arcanjo, porque sabemos que o patas, o demônio, não sei como é que se diz aqui em Portugal, né, o lá de baixo, tem pavor desse livro. Tem pavor desse livro, tanto que quando São Luís o estava escrevendo, São Luís, que foi um santo francês, não é um livro novo, não é um livro que vem umas irmãzinhas do Brasil a falar para vocês, ou o Padre Rodrigo, não. É um livro que nesse ano está fazendo 300 anos. 300 anos. Quando São Luís estava escrevendo esse livro, ele teve uma visão profética. E São Luís diz que, enquanto ele escrevia o livro, ele teve uma visão de demônios como bestas, que queria destruir o livro, e aquele a quem o Espírito Santo estava usando para escrevê-lo. E disse, escreve, vejo, ele escreve essa profecia e diz, se o demônio não conseguir destruir esse livro, ele vai manter ele escondido durante muitos anos. E foi o que aconteceu. São Luís escreve o livro, antes de terminá-lo, morreu envenenado, e o livro quedou escondido em uma arca durante 130 anos. E só depois de 130 anos é que esse livro foi descoberto e foi editado. Então foi uma febre. Era muito normal todas as pessoas, em todos os conventos e seminários, lerem esse livro. São Luís diz que nesses últimos tempos, faz outra profecia, porque é um livro muito profético, disse, virão grandes santos que vão ultrapassar em graus de santidade, inclusive os santos que já existissem. Nos últimos tempos vão vir grandes santos, que fazendo essa consagração, que entrando no espírito dessa consagração, ultrapassarão em graus de santidade aos santos que já existiram.
E hoje em dia nós vemos que essa profecia de São Luís se cumpre. Se nós vemos os grandes santos que nos está presenteando a igreja, os grandes santos que estão adornando a igreja nesses tempos agora, nós vemos que essa profecia de São Luís se cumpre. Muitíssimos santos leram esse livro. E agora eu vou fazer uma dinâmica e vocês vão ter que adivinhar que santo eu estou falando, tá bom? Vou começar a fazer uma dinâmica, vou dar as características. E quando vocês já souberem que esse santo, pode começar a falar. Tá bem? Vamos ver se vocês são bons na vida dos santos e conhecem de verdade a vida dos santos. Vamos ver. Uma freirinha, muito fervorosa, uma mulher com um coração de fogo, uma caridade ardente, que viajou por todo mundo saciando a sede de Jesus nos pobres. Quem? Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá foi uma grande consagrada a Nossa Senhora. Na comunidade da Madre Teresa, todos da sua comunidade têm que ler o tratado da verdadeira devoção, fazer essa consagração e renová-la cada ano. De hecho, a única patrona da comunidade da Madre Teresa é o Imaculado Coração de Maria, que eles comemoram agora dia 22 de agosto, que era quando se comemorava antes, né, antes do concílio. O Imaculado Coração de Maria é o único patrono, a única patrona, o único padroeiro da comunidade da Madre Teresa. Totalmente consagrada. Uma grande mulher que foi formada na escola do Imaculado Coração, que fez essa consagração e se entregou completamente a ela. A grande oração da Madre Teresa era: Maria, empresta-me teu coração. Maria, empresta-me teu coração. Maria, me dá o seu coração. E quando nós escutamos falar de crises de vocações e que não tem vocações, a Madre Teresa, quando morreu, deixou mais de 4.000 membros na sua comunidade, mais de 4.000 membros. Uma grande mulher, totalmente consagrada a Maria. Um outro santo, agora vamos ver. Vamos agora para ir para perto da Itália. Um grande santo, capuchinho, que conseguia ver os corações, tão unido a Cristo que recebeu as chagas. De quem está falando? O Padre Pio foi um grande consagrado a Nossa Senhora. Tinha verdadeiro amor, era um grande escravo, um grande consagrado a ela. Também do Padre Pio temos que aprender isso. Chegou a ser santo porque foi formado na escola de Maria, formado na escola do seu Imaculado Coração. Agora esse é muito difícil. O que eu vou falar agora? Um homem de fogo, um missionário ardente, que viajou por todo o mundo e de que sacou o seu lema Totus Tuus. João Paulo II. Sempre escutamos falar de João Paulo II e sabemos que seu lema, qual era o lema do Papa João Paulo II? Está muito fraco. Qual era o lema de João Paulo II? Maria. Totus Tuus, Maria. Totus Tuus. O Totus Tuus de João Paulo II, que todos escutamos, sacou? Ele tirou o seu Totus Tuus desse livro. Esse livro era o livro de bolso do Papa João Paulo II, que quando ainda era seminarista, conheceu o livro, se consagrou a Nossa Senhora, sacou daí, tirou daí o seu lema, Totus Tuus, e esse Totus Tuus levou a todo mundo. Com João Paulo II, uma vez mais, a consagração a Nossa Senhora e o tratado da verdadeira devoção, que o demônio tem tanta raiva e tem tanta vontade de que se mantenha escondido e que as pessoas não conheçam, não consagrem, e depois que se consagrem, não vivam a consagração, porque não basta fazer a consagração, o segredo está em vivê-la, entrar nesse espírito de viver cada dia por Maria, com Maria, em Maria, para Maria, de descobrir o Imaculado Coração, de viver dentro desse Imaculado Coração. O demônio tem tanta raiva porque aquele que se consagra a Nossa Senhora, aquele que se entrega totalmente a ela e quer viver essa consagração, encontra com Jesus. E quer viver como Jesus, quer viver em Jesus, quer ser santo. A consagração é para aqueles que querem e desejam ser santos. Tem alguém que quer ser santo? Penso que tem alguém com dúvida. Tem alguém que quer ser santo? Todos queremos ser santos. E por que às vezes nos é tão difícil chegar à santidade? Porque temos uma mãe e às vezes não nos entregamos totalmente nessa escola de Maria. Não deixamos que ela forme em nós a Cristo Jesus. Esse é o mistério da consagração, entregar-nos totalmente a ela,
e sermos totus tuus. Totus tuus. E um pode dizer, pero sim, irmão, mas isso de consagração a Maria, eu já sou consagrada a Nossa Senhora. Já agora, quando eu era pequenininha, minha mãe me consagrou. Quando eu fui em Fátima, eu me consagrei lá na capelinha. Quando eu fui no Sameiro, eu me consagrei. Eu me consagro a Nossa Senhora todos os dias. Eu não preciso ler um livro para poder fazer essa consagração. Que diferença tem essa consagração que a senhora está me falando da consagração que eu fiz à Nossa Senhora? E aqui tem um segredo muito grande. Por que ele é totus tuus? Porque nós nos entregamos completamente a Jesus pelas mãos de Maria. Completamente, é todo. 4 coisas. Nosso corpo, nossa alma, nossos bens exteriores e nossos bens interiores. Quer dizer, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, passa a ser de Nossa Senhora. E ela vai cuidar. Mas aqui entra o ponto que o demônio não quer que nos consagremos. O demônio tem muita raiva dessa consagração. E eu vou falar aqui só, poderia ficar toda a tarde contando testemunhos da consagração, mas eu vou contar um. Como o nosso carisma é esse, de divulgar a consagração, de falar da consagração, de formar grupos de consagrados e levar as pessoas a se consagrarem, conhecemos muitíssimos casos de matrimônios que se estavam quase desmanchando, e quando esse casal se consagra, volta novamente o amor, volta novamente a fidelidade. Conhecemos casos de pessoas que estavam quase abandonando a fé e ao consagrar-se renovam novamente a sua fé. Sacerdotes que estavam quase deixando o sacerdócio e a consagração uma vez mais espavila para a vida com Cristo e se tornam sacerdotes, voltam outra vez ao sacerdócio fervorosos e piedosos como tem que ser. Tem muitíssimos testemunhos da consagração. Mas um dos mais fortes que eu já escutei foi esse que aconteceu no Brasil, numa cidadezinha aí do interior do Brasil, de uma mulher que estava conosco e fez a consagração, teve toda a preparação para a consagração, leu o tratado, recebeu as aulas das irmãs, preparando-se bem para fazer a consagração. E depois de um tempo, como é uma batalha espiritual tão forte, ela começou a afastar-se da igreja, não queria mais saber da consagração, tirou as correntes, e foi caindo, até chegar ao ponto de um dia aí, nessas bruxas, não sei se aqui em Portugal tem isso, né, as bruxas, não é? Chegou aí nessas bruxas, e queria fazer um pacto com o lá de baixo, Você foi caindo de tal maneira que queria fazer um pacto com ele e dar seu sangue, a sua vida a ele, não é? Como estava aí, o demônio havia pegado essa mulher de tal maneira. Mas ao chegar aí, nesse lugar onde ia fazer essa consagração, o vidente, não sei como é que chama esse povo, a bruxa, né, que estava aí, quando a viu, estava na fila, tinha os bancos das que ela estava atendendo, disse, essa não. E todos ficaram assim, por quê, né? E disse, porque o sangue dessa é da mulher, não me pertence. Essa eu não aceito. Eu falei, nossa, que forte, né? Até o bicho recusou a mulher. Por quê? Porque por mais que ela tinha revogado a sua consagração, Nossa Senhora, que é fiel, não revogou a consagração. Não revogou, quer dizer, e a partir disso a mulher se deu conta do que estava fazendo. Né? Pediu perdão, voltou a confessar e hoje é uma grande e fervorosa devota de Nossa Senhora, não vive de verdade a sua fé. Isso serve de testemunho para nós, como o demônio tem raiva. E por mais que nós, às vezes, nos consagramos e não somos fiéis, a nossa consagração, Nossa Senhora sim é fiel. E não desiste de nós nem no último momento. Então a consagração é isso, esse caminho que nos leva à santidade. Quando nos consagramos... Quando nos consagramos, entramos nessa escola desse Imaculado Coração e nos deixamos formar por ela. E por isso queremos buscar essa santidade. Maria nos leva a essa santidade. Mas dizia que um dos motivos que o demônio tem raiva dessa consagração, vemos nesse testemunho, né, o exemplo desse testemunho, mas o segundo motivo é porque somos totus tuus. O que quer dizer esse totus tuus? Que nos entregamos completamente. E aqui está o ponto principal da diferença que tem essa consagração das outras consagrações que nós fizemos, que não é que sejam menos ou que não sejam tão boas, são válidas, são meritórias e devemos nos consagrar cada dia a ela.
Mas a diferença é que muitas vezes nas outras consagrações, o que fazemos é nos colocar debaixo do manto e da proteção de Maria. Quando nós consagramos uma criança, consagramos uma família, colocamos-nos baixo essa proteção, baixo o amparo, debaixo do manto de Nossa Senhora. Quando nos consagramos pelo método de São Luís, ademais de nos colocarmos debaixo da proteção de Nossa Senhora, nos entregamos totalmente. Corpo, alma, bens exteriores e interiores. E nos bens interiores é o que o demônio tem raiva e não quer que nos consagremos. Que é isso de entregar os bens interiores? Vamos a ver. Nesse mundo só há 2 exércitos, certo? O exército de Maria, o exército de Deus e o exército do outro, ao qual não podemos estar em meio termos. Ou pertencemos ao exército de Cristo, ao lado de Cristo, ao batalhão de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual a comandante é a Virgem Maria. Se não estamos nesse exército, automaticamente já estamos do outro lado. Então, todos temos que pertencer a esse exército de Nossa Senhora. Quando nos consagramos a ela, a essa grande comandante, damos a ela os nossos méritos. E tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós rezamos, passa a ser de Nossa Senhora. Ela que é a grande inimiga dele, do lado de baixo, passa a ser de Nossa Senhora. É dizer, todo o rosário que eu rezo, o jejum que eu faço, as penitências que eu faço, as caridades, tudo o que eu faço, passa a ser de Maria. E para explicar isso, Nossa Senhora fica mais forte, ela tem mais força contra o demônio, mais força contra Satanás. E pode usar desses méritos para salvar todas as almas. E só no céu, um dia, no final da nossa vida, vamos saber quanto bem nós fizemos ao mundo, simplesmente porque nos consagramos a Maria. E para explicar essa dinâmica, de ver da importância de entregar os méritos para Nossa Senhora, nós vamos usar agora aqueles elementos que eu entreguei no começo da palestra. Vamos ver, quem são os que estão com o elemento? Fiquem de pé um momento. Todos os que estão. Todos que eu entreguei a farinha, o ovo, o fermento. Vamos começar por aqui, a ver essa criança aqui, que está aqui. Está com vergonha? Como é que é o nome da senhora? Ruth. E a senhora veio de onde, Ruth? Valdizem. De onde? Valdizem. De Valdizem. Bom, então Ruth, digamos que Ruth está com um problema aí muito grande com seu esposo. E precisa de fazer uma graça muito grande para que o seu esposo volte à igreja, isso e aquilo, não é? Então Ruth oferece a Nossa Senhora um rosário. Ruth hoje vai rezar o rosário e vai oferecer esse rosário a Nossa Senhora, que é um leite. Então oferece o rosário ali a Nossa Senhora, põe aqui ao pé de Nossa Senhora, aqui embaixo mesmo. Então Ruth oferece o leite pela conversão do seu esposo, que é o rosário. Aqui temos outra senhora que se chama? Margarida, tia Guidinha. A Margarida. A Margarida está com uma netinha que está muito doente, precisa que essa netinha alcance uma cura. Então, a Margarida começa a rezar muito, muito nessa intenção. E oferece uma novena à Nossa Senhora de Fátima, e a farinha. E Margarida oferece a farinha à Nossa Senhora de Fátima. Quem mais tem coisas por aqui? A ver. Qual é o seu nome da senhora? Sandra. A Sandra está com um problema familiar muito grande, necessita uma graça muito especial, que é quase um milagre. Então, Sandra, que é muito fervorosa, vai oferecer um jejum para Nossa Senhora. E quer que esse jejum, a Nossa Senhora, ajude a ela a conseguir essa graça. Ela oferece o jejum, que é a farinha de trigo. Aqui temos outra aqui. Antônia. Antônia, vamos ver qual é o problema da Antônia. Necessita uma cura. Precisa de uma cura interior fortíssima. Então, a Antônia precisa de uma cura e vai oferecer a Nossa Senhora uma grande penitência. Para receber essa cura interior, a graça do perdão, precisa perdoar e vai oferecer a Nossa Senhora um fermento, que é essa grande penitência que ela fez. Aqui temos mais uma última. Como é o seu nome? Lúcia. Como? Lúcia. Lúcia é uma alma muito apostólica, muito missionária, está muito preocupada pelos jovens que estão por aí perdidos, sem rumo, sem saber de Deus. E Lúcia, o que é que ela faz? Ela vai oferecer uma Santa Missa, foi na Santa Missa e ofereceu essa Santa Missa a Nossa Senhora, a Jesus, pela conversão dos jovens. E vai ali e oferece os ovos para Nossa Senhora. E nós somos assim. Tudo que nós precisamos, não é? Contamos com Nossa Senhora e oferecemos aquilo que nós podemos. Nossos rosários, nossas penitências, nossos jejuns, nossas santas missas, nossos momentos de adorações, nossas caridades, quando fazemos alguma caridade, alguma contradição, alguma provação.
e estamos oferecendo a Nossa Senhora, mas parece que as nossas orações não chegam. A gente não tem aquela intenção que você reza, e pede ao Senhor, e clama, e faz novena, e faz jejum, e reza o terço. Mas parece que é tão pouco, parece que não chega, não é? E que são tão pobres as nossas orações. Então, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, aprendemos a não só entregar os méritos. Por exemplo, vou rezar esse rosário pela intenção dos pecadores. Vou fazer esse jejum pela conversão ou pela santificação dos sacerdotes. Então, normalmente costumamos oferecer o jejum, o terço, a oração, a Santa Missa. Quando nos consagramos a Nossa Senhora, mudamos o chip. E já não aprendemos a oferecer o terço, a oração, a Santa Missa, mas aprendemos a oferecer a intenção que nós temos a Nossa Senhora. Aprendemos a oferecer aquela pessoa a Nossa Senhora. E o que Nossa Senhora faz com tudo isso? Ela pega aqui a nossa farinha, o nosso leite, o nosso açúcar, né? E Nossa Senhora, que é uma boa mãe, aqui está Nossa Senhora, ela com tudo isso, que é uma boa mãe e sabe fazer render